Sejam bem-vindos ao AVEGcast. Eu sou Rafael Veloso, fundador da AVEG Imobiliária, e eu estou hoje aqui com eles. Richard Uchoa, CEO da Revo, empreendedor serial, mestre em educação pela Universidade de Oxford e número 1 do LinkedIn Brasil. E com ele, Lucas Abreu, fundador da ImobPro, da Best Stay e empreendedor do mercado imobiliário. Richard, Lucas, sejam bem-vindos. Obrigado aí, prazer estar aqui e espero que a gente possa ter um bom bate-papo aqui hoje. Muito bom. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aí trocar uma ideia sobre o mercado imobiliário e também falar de empreendedorismo. Muito bom, pessoal, sejam bem-vindos. Richard, antes de mais nada, conta pra gente um pouquinho quem é você fora da Revo, fora do LinkedIn, fora dessa parte comercial e de CEO. Quem é o Richard? Perfeito. Eu acho que a melhor forma para me descrever, primeiro sou pai de duas meninas, pai da Anne, que tem 11 anos, pai da Chloe, que tem 7, e também um apaixonado por tecnologia, por empreendedorismo, por educação. Sempre trabalhei na área de educação, tive várias empresas nessa área, então uma trajetória aí de mais de 20 anos. E também aqui o mercado imobiliário, a gente também é investidor bem grande aí nesse mercado. Muito bacana. Lucas, e você? Conta um pouquinho da sua história, um pouquinho de como você chegou a essas duas empresas. Divide com a gente um pouquinho da tua história. Vamos lá. Sempre trabalhei em grandes empresas e em algum momento deu aquela coceira de querer empreender. Mas antes de empreender, acho que o bacana é que eu passei a ser investidor do mercado imobiliário antes de começar no mercado imobiliário como dono de empresa. E aí foi uma paixão, gostei muito, vi que era um negócio muito bom em termos de retorno e de conhecimento também. E aí, enfim, depois eu fundei a ImobPro, depois eu fundei a Best Stay, aluguel de temporada, e continuo como investidor do mercado imobiliário e continuo apaixonado por esse setor. Depois que começou essa relação, nunca mais parou. Né? A vida dele gira em todo o mercado imobiliário. Exato. Richard, deixa eu te perguntar uma coisa. O seu avô foi fundador da Estácio. Foi. Né? Uma universidade aí que dispensa comentários, né? Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Ainda bem, né? Exatamente. E você tem, como você mesmo disse, a gente conhece a tua história, você tem, assim, não dá nem para dizer uma veia, né? Você tem uma total conexão com essa parte de educação. Sim. Você acha que teve a ver com isso ou não? Qual foi o momento que isso se cruzou com a história da tua família, do teu avô? Então, meu avô, na verdade, ele era juiz e para complementar a renda, ele começou a dar aula dentro de casa para poder ajudar outros advogados a se tornarem juízes. Então, a Estácio começou na casa dele, ele dando aula dentro de um quarto. Minha avó fazendo cafezinho e tudo mais. E aí, aos poucos, ele foi saindo de juiz e aí virou um cursinho, virou uma faculdade, foi crescendo. Então, essa paixão da educação começa muito antes de eu nascer, né? E aí, a empresa era uma empresa familiar e todo mundo da família trabalhou na universidade, inclusive eu. Então, quando eu fiz 18 anos, comecei a trabalhar lá. Minha formação é tecnologia. Então, eu comecei como garoto de programa, fazendo programação, né? Só para deixar claro. Então, e aí, misturando muito essa área de tecnologia e educação. E meu projeto lá, principalmente, foi o ensino à distância. E aí, a gente montou um dos maiores projetos de EAD do Brasil. Quando eu saí de lá, a Estácio, a gente já tinha capital aberto, já tinha investidores, de diversos tipos de investidores, mais de 250 mil alunos. Já era empresa nacional. Só para ter uma noção, essa ideia de ter o ensino à distância, né, o EAD, foi mais ou menos em que época isso começou, assim? Foi 2006. Cara, olha, uma época que, assim, né, talvez eu tenha uma perspectiva diferente. Assim, eu sou do interior de Minas, e isso pra gente lá em 2006, isso era muito fora da realidade. Não, totalmente imaginável. Eu lembro que quando eu comecei o EAD da Estácio, na época, EAD era feito via DVDs. Então você gravava curso em DVD, entregava e as pessoas passavam da forma. E a gente foi uma das primeiras a fazer via web e a gente tinha uma dificuldade na época que, fora de grandes centros, era conectividade. Então eu lembro que eu fui para Macapá, por exemplo, e não tinha internet. A maior banda da cidade era 512K na época. E aí a gente teve que começar a fazer via satélite. E aí foi sempre aprimorando, inventando novos meios. Mas assim, desde aquela época a gente já estava desenvolvendo soluções de EAD.
Vocês foram assim, pegaram esse mercado de curso à distância muito no Sim, início. sim, Eu não sim. sei se tinha algum um grande player do mercado assim com esse tipo de. A FGV, um pouco, Aham. com a FGV online, mas assim, na escala que a Estácio fez, ninguém fez naquela época. Não, e hoje em Então, dia. Não. Hoje em dia tem mais do que presencial. É, né? né? A Estácio hoje tem 1,4 milhões de alunos. Então, Caramba. em maioria online, né? A Sim. Estácio Grupo, né? Sim, Porque sim. hoje a Estácio são diversas empresas. Sim. Cara, interessante que assim, eu acho que em qualquer tipo de negócio, você ter uma boa ideia é bem interessante, mas você ter essa ideia, digamos assim, lá no início, ser um dos pioneiros, isso faz muita diferença, né? A minha percepção é que não é nem a ideia, é muito mais sobre execução. Aham. Porque, assim, dando um exemplo clássico, Yahoo veio 6 anos antes do Google, Sim. não é? Caramba, Faziam mais ou menos a mesma coisa. É. E até hoje não fazem a mesma coisa. Não, é. assim, esquece. Então, assim, é muito mais sobre a sua capacidade de executar aquela ideia. Eu sempre falo que qualquer idiota pode ter uma boa ideia. Né? Agora, capacidade de Colocar botar em em prática prática, e executar e entregar isso com escala, com margem, Uhum. com... Aí é outro Outro jogo. nível. Assim, eu vou até fazer um link com o mercado imobiliário aqui, que eu lembro, eu atendia um cliente que era do mercado, que, enfim, ele teve uma construtora muito forte, ela foi vendida para a Gafisa, e eu lembro que eu conversava muito com ele, eu falava sobre uma ideia, que é uma questão do mercado imobiliário, que assim, a gente não tem valores exatos de transações imobiliárias, a gente pega a avaliação de um imóvel e a gente compara com imóveis anunciados. O que seria incrível, isso já há anos, eu penso isso, todo mundo tem essa mesma percepção, que se tivesse uma plataforma que mostrasse pra gente os valores negociados reais, ou seja, realmente o valor transacionado, isso ajudaria muito na avaliação, na precificação E dos agora imóveis. estão tentando, né? E agora, exatamente, você tem a Bel Radar, que ela criou uma plataforma, que eu não sei exatamente como ela faz isso, mas ela faz isso muito bem, ou seja, ela conseguiu colocar em prática uma ideia, ela está conseguindo fazer isso funcionar, que é conseguir ter os dados dos imóveis transacionados aqui na Zona Sul do Rio e em São Paulo. Então ela pegou uma ideia que eu tenho certeza que não foi o primeiro, e muita gente pensou da mesma coisa, Sim. mas nunca conseguiu colocar em prática. Mas executou. Ela executou. Que é Nos exatamente Estados o que Unidos eles isso é bem comum. Isso é bem comum lá. Qualquer lugar lá, você sabe exatamente. Você tem pega qualquer imóvel, você pega o histórico de todo Sabe o que tudo foi público, transacionado ali. tudo público. E quando eu conversei com esse cara, ele era um grande investidor do mercado e dono de construtora, ele falou, ó, olha, é complicado isso aí, cara, não dá pra fazer isso e tal. Sim. Alguém fez. Alguém fez. E, Richard, deixa eu te perguntar uma coisa. Você participou, né, dessa construção, dessa parte de EAD em 2006, né? Uma época em que a internet ainda era banda larga, como você citou. Banda estreita, né? Larga. E assim, pra quem não pegou a fase da banda larga que vai ver aqui o podcast, era aquela coisa de você só entrar de madrugada, você entrar de tarde, além de ser muito Isso é lento. banda estreita. Banda larga já é sem. Já era um pouco mais pra frente, então. E da onde que surgiu essa ideia? Você, por exemplo, você acabou de citar que esse caso os Estados Unidos já faz. Essa ideia, quando ela surgiu pra vocês, veio da onde? Vocês viram em algum lugar ou vocês pensaram realmente? Então, começou em 2006. 2005, meu avô me mandou para a Universidade de Phoenix, nos Estados Unidos. Eles tinham o maior programa de ensino à distância. E eu fui lá para conhecer o modelo deles. Muito bom. E aí, a partir dali, a gente via como que era feito. E aí, começamos a implementar aqui no Brasil. E, assim, inicialmente, o grande objetivo da Estácio é que ela tinha um problema. A turma começa cheia e acaba vazia. Termina vazio. Então, quando você tem uma turma vazia, pega o direito, que você tem 10, 20 campos, Sim. com essa, e tem 3 gatos pingados em cada turma, você tem que ter um professor para... Se você junta isso tudo numa turma virtual, você tem uma economia de Com certeza. 20 professores, fica sendo Sim. um professor, e na nossa época, a gente não botava mais de 60 alunos em sala de aula. Então, não era o objetivo de massificar, era o objetivo de resolver um problema Sim. de oferta de final de curso, que eram poucos alunos terminando, e aí você não conseguia ter horário e tal. Então foi essa concepção. E aí depois deu super certo, e aí foi expandindo. Aí foi só crescendo. Foi Porque crescendo. também resolveu também um problema interno, né? Sim, sim. Que é sim. você tira muito do custo e do improviso da própria faculdade ali, né? E o aluno que tem que se formar, não ter Exato. disciplina, ele tem que sair para outro lugar, aí facilitava para ele Menos também. aulas, né? Aquela aula aparece menos vezes. Legal demais. E aí você disse pra gente agora que você foi primeiro para Phoenix, né? Isso 2005. E aí você também no teu histórico tem a tua formação em Oxford.
Aí eu saí da Estácio em 2009, Uhum. fiz mestrado na Universidade de Oxford, na área de educação, que meu objetivo era, eu dentro de uma empresa, tudo bem que já tinha capital aberto, mas Sim. era uma empresa familiar, Uhum. e eu ia voltar e crescer dentro da empresa. Só que em 2010, meu avô, quando eu estava em Oxford, meu avô vendeu a universidade. Uhum. Então, meu objetivo de voltar não tinha mais. Né? Eu fui desligado à distância. Só que aí o que acontece? Eu morava na Inglaterra, fazia mestrado lá, e eu fui trabalhar numa empresa inglesa de educação corporativa digital. E numa empresa chamada Leo Learning na época. Eu trabalhei lá. Quando eu saí de lá, meu último dia de trabalho lá, o dono da empresa perguntou para mim: agora que você vai voltar para o Brasil, o que você quer fazer? Falei para ele: vou abrir uma empresa igual a sua. Não podia ser demitido no último dia, né? Aí ele falou: por que a gente não faz isso em conjunto? Aí eu falei: tá bom, me dá 1 ano. Por quê? Porque eu sabia que se eu fizesse conjunto com ele saindo do trabalho, eu seria funcionário dele. Sim. Falei: não, eu vou voltar para o Brasil, vou montar minha empresa, vou conseguir meus clientes, vou começar. E aí daqui 1 ano, ele voltou, a gente conversou e aí a gente abriu uma sociedade aqui no Brasil. Caramba. Então eu saio de mestrado, nessa empresa eu fiz um estágio de estagiário para CEO de uma multinacional Sim. dentro de 1 ano. Então aí foi uma trajetória aí. E aí começa essa empresa, na época chamava Leo Learning. É a mesma empresa que a Revo. Sim. A gente ficou sócio deles durante 10 anos. E aí, 10 anos depois, eu acabei comprando a parte deles de volta e mudei o nome para Revo, porque eu tinha o nome deles. Então, a Revo já tem há 14 anos. Sim. E aí teve essa mudança de nome porque tinha sócios ingleses. Uma coisa durante 10 curiosa anos. que você está falando é porque me parece uma certa... Você primeiro em 2006, 2005, 2006, você viu uma situação que acontecia em outro lugar que você quis aplicar para cá, replicar aqui no Brasil. Sim. E aí, no segundo momento, você pegou um outro exemplo que você viu que funcionava e quis replicar aqui também. Ou seja, Ele já tinha isso, né? Não já foi tão tinha- planejado assim, mas no fundo mas acabou acontecendo. É exatamente que é essa capacidade de você conseguir olhar para uma coisa que funciona e, cara, é isso. Às vezes a gente tem uma ideia do zero Execução, completa, que ele falou, totalmente. Execução. É você pegar uma ideia, ver uma ideia, ou ter uma ideia, só que executar. É exatamente o que ele fez. você está aberto para oportunidades. Por exemplo, eu era um mestrando na universidade. Eles falaram dentro da universidade: tem uma empresa lá que pode ter vaga de estágio. Ninguém quis, porque era 4 horas da universidade. O salário não tinha não tinha alimentação, não tinha transporte. Teria que me mudar para a cidade, alugar outro apartamento para trabalhar de graça. Sim. Ninguém topou. Realmente, assim, não dá nem para criticar essa galera, né? Era um... Eu topei. Então, eu topei sem ter a necessidade de topar. Sim. Então, E por que você topou? Porque eu queria aprender. Entendi. Quantos anos você tinha na época? 24 para 25. Você tinha uma sensação de que aquilo ali era algo que... Eu não fazia a mínima ideia daquela empresa. Só tinha um ímpeto, nada. né? Eu sabia que eu precisava ter experiências Entendi. e precisava aprender. E melhor coisa seria trabalhar numa empresa inglesa. Vivendo aquilo ali. Né? Eu nunca imaginei que ia surgir uma sociedade ali. Porque às vezes a gente acha que para ter sucesso na vida e ser um grande empreendedor, você tem que ter uma super ideia do zero, assim, criar algo assim que ninguém nunca viu e ouviu. Mas às vezes é só se envolver em algum lugar novo, ver algo diferente que está acontecendo e usar aquilo e aberto para executar. oportunidade. Porque a oportunidade passa na frente e a gente não enxerga. A gente até recentemente, num desses 24 horas que o pessoal passa com algum empresário, o Guilherme Benchimol falou isso, né? Ele falou: não criei XP, eu vi funcionando lá nos Estados Unidos e fiz aqui, uma coisa que já existia. E você vê que é um cara que dispensa comentários. Bom, aproveitando e falando sobre viver essas experiências, né? Você buscar o conhecimento em outras empresas. Lucas, você, antes da criação de BST e MobPro e toda essa parte imobiliária, você tem uma trajetória em grandes empresas que eu sei bem como foi. Mas conta um pouquinho para o pessoal como é que foi esse teu crescimento aqui no Brasil e aí L'Oréal, OLX, todos esses lugares que você passou. Conta um pouquinho para o pessoal. Legal, cara. Pô, bacana compartilhar aqui minha história também. Eu sempre acreditei, queria sim empreender, sempre quis empreender, mas eu sempre pensei que o ideal era primeiro trabalhar para uma empresa grande para ver como os grandes fazem, né?
porque não sei se vocês sabem, se vocês têm esses dados, né? Mas assim, a grande maioria dos empreendedores que dão certo e criam negócios gigantes, eles são empreendedores mais velhos. Dificilmente a gente tem aquele caso do Mark Zuckerberg, que novinho criou um Facebook. Sim. Cara, esse daí é um em um milhão. É. A grande maioria são pessoas um pouco mais velhas, Sim. que depois de terem esse aprendizado em diferentes setores ou um setor específico, a pessoa vai lá e tem a noção do que o mercado precisa. O que precisa fazer, né? Exato. Então, eu sempre queria empreender, mas eu sabia que era necessário, sim, aprender antes. Então, trabalhei em grandes empresas, né? Na faculdade, na verdade, eu tenho um episódio que muita gente não sabe. Eu passei por um concurso público quando eu tinha 18 anos, para trabalhar no IBGE. Tinha os agentes censitários e tinha o coordenador do agente censitário para fazer o censo de 2010. Você que passou lá em casa aqui. Não, porque eu tinha um time que fazia isso. Mas o legal eu acho que eu fui o mais novo do censo do Rio de Janeiro a ser o chefe dos recenseadores. Então, eu fiz o concurso para o chefe dos recenseadores e com 18 anos eu tinha uma equipe lá de 15 pessoas que faziam o censo para mim. Então, assim, era super legal o trabalho, trabalhava pouco, de fato, como o pessoal pensa do estigma do trabalho público, né? Mas, assim, a gente trabalhava poucas horas, mas tinha uma responsabilidade de contar o país. Então, era muito legal. E o mais legal que foi minha primeira experiência profissional, né? Então, quando eu fui buscar um estágio, e o pessoal da L'Oréal me entrevistou, eles viraram e falaram assim, tá bom, o que você já fez? Eu falei, não, eu já fui chefe de 15 recenseadores. Com 18 anos. Com 18 anos. Então, quando eu cheguei lá, o cara falou, pô, legal, você é o estagiário aqui que mais tem experiência profissional aqui entre gente. Então, você tinha quantos anos quando você foi para L'Oréal? Eu acho que eu tinha, cara, 19,5, 20 anos ali. Acho que 19 anos. Sim. Foi. Então, muito legal, porque eu fui trabalhar na parte de planejamento comercial. Não sabia nada de Excel, achava que eu sabia, não sabia nada. E aprendi, de fato, ali no estágio. E, cara, fui super bem. O pessoal da L'Oréal me deu a oportunidade de fazer um estágio internacional na França pela L'Oréal. Então, antes de me formar, eu fui para a França como estagiário internacional. Voltei pela L'Oréal, trabalhando no Brasil, e passei num programa de trainee, na época da BR Malls. E que a BR Malls era uma grande gestora, construtora também, mas uma grande administradora de shoppings. Dona de shoppings pelo Brasil inteiro. Na época tinha mais de 50 shoppings. E para mim foi uma escola, porque tinha uma cultura muito próxima da Ambev, que é uma das culturas comerciais mais assim, aguerridas em termos de resultado. Foi muito legal. Tive meu tempo lá como trainee. Depois eu fui coordenador da área de inteligência comercial. Depois eu fui coordenador comercial e financeiro do Shopping Tijuca. E apareceu uma oportunidade para trabalhar na área de estratégia da OLX, que é como uma área de Data Analytics Insights, que é como se fosse uma área de estratégia. Cara, que eu tive experiências muito legais, porque primeiro que eu tinha um chefe que era muito bom, de fato, um cara que era super analítico, um cara que veio de consultoria e tal. E essa área tocava os principais projetos estratégicos da empresa. Então, eu tive a oportunidade de entrar no RH, tá bom, qual que é o principal projeto que a área de RH está tocando? Qual o principal projeto que a área de marketing está tocando? Qual o principal projeto que a área financeira está tocando? E, cara, foi super bacana. Aprendi muito. Ali do OLX, né? Que é um grupo que cresceu muito, expandiu muito, né? Você conheceu até um cliente que eu atendi, o Marcos, né? Ele falou Marcos de você. Leite. Marcos Leite respondia para ele. Pô, o meu chefe respondia para ele, inclusive. Pô, um cara sensacional. Me espelho nele. Um cara super inteligente. Marcos Leite atendia, não, vendemos para ele. A gente vendeu para ele aquela super venda que a gente teve ali no início da bela cobertura. Não, e o legal, assim, muitos amigos meus do mercado imobiliário, quando eu indico vocês também como parceiros comerciais, eles falam, não, eu já conversei com alguém da VEG. Sim. Curioso. Então, verdade, muito legal, muito legal. Enfim, e aí, em algum momento, tive a oportunidade de fundar a Imob Pro, porque um amigo meu trabalhava num banco, que era o Opportunity. Ele falou, olha, a gente está criando uma área comercial aqui. E, óbvio, como eu contei para vocês, participei da parte da L'Oréal de planejamento comercial, fui trainee na área de planejamento comercial. Depois eu fui coordenador de estratégia, então eu entendi um pouco de como montar times comerciais. Dessa parte toda de gestão, análise. Isso até que eu quero. A próxima pergunta era exatamente essa. Como é que essa preparação que você teve nessas gigantes empresas
trouxe... Primeiro, o que te trouxe para o mercado imobiliário, né? Qual foi o insight que você teve para querer esse mercado? E de que forma essas experiências que você teve ali agregaram para que você conseguisse, assim que entrar no mercado, já ter sucesso, montar empresas, empresas que deram certo e etc. Cara, boa pergunta. Vamos lá. Eu sempre quis empreender. Mas, às vezes, a gente empreende no que a gente vê que está fazendo sentido na hora e que é a oportunidade que aparece, né? É o que falam que cavalo selado não passa 2 vezes. Sim. Então, às vezes, quando passa um cavalo selado, você não escolhe muito. Tá ali. Aconteceu. Então, eu sempre quis empreender. Eu já vendi brigadeiro no colégio, raquete de ping-pong no colégio, tudo que você possa imaginar. Eu era o comercial do colégio. Então, eu sempre quis, de fato, ter essa veia mais empreendedora. Uhum. Porém, quando eu estava trabalhando no OLX, um amigo meu que trabalhava no Opportunity falou, olha, a gente vai criar uma área comercial aqui para trabalhar os imóveis em lançamento do fundo imobiliário do Opportunity. E eu falei, pô, eu acho que eu posso ajudar nisso. Então, de novo, esse meu amigo, que é um grande amigo meu, João, um cara que eu me espelho muito também, tenho uma extrema admiração por ele, ele virou e me passou uma oportunidade ali. Eu poderia ter falado, beleza, legal, parabéns, porque ele não pediu ajuda. Sim. Eu falei, não, eu vou criar aqui uma apresentação, que hoje é fácil com o Claude, com outra coisa, mas naquela época tinha que ter um conhecimento. Sim. E eu montei como eu estruturaria esse negócio. E falei, cara, eu faria isso. Ele gostou do negócio, passou para o chefe dele na época, que me chamou para conversar e falou, Lucas, gostamos de você, tu tem um perfil bacana, você não quer tocar essa área aqui no Opportunity? Sendo um terceirizado do Opportunity, contratando os corretores e montando uma imobiliária para nos atender de forma exclusiva. Eu falei, porra, que legal, oportunidade, cavalo selado, a gente não perde. Sim. E aí, obviamente, eu comecei os 2 negócios, ainda na OLX, para estruturar o negócio. E aí, em algum momento, eu lembro bem que num mês ali, isso há 9 anos atrás, a gente vendeu 4 imóveis que estavam encalhados do Opportunity na Tijuca. E aí, cara, foi um super resultado. 4 coberturas ali. Que ninguém estava conseguindo vender. Que ninguém estava conseguindo vender, porque normalmente o estoque da construtora é um produto que é mais difícil de vender. Sim. E a gente fez todo o trabalho de marketing digital, análise dos melhores canais e mídias, ajustou essa parte toda de investimento de marketing e começaram a aparecer bons leads e a gente conseguiu fazer essas vendas. E assim, na época... 4 vendas de imóveis de 2 milhões de reais. Então, e na época ainda. Cara, uma realidade meio cruel da vida, né? Mas assim, você pode ter um bom currículo, você pode fazer uma ótima apresentação, você pode ter um ótimo network, mas no fim, cara, se você não tiver resultado, não apresentar algo concreto, você não vai ser respeitado, a coisa não vai andar. Então, assim, o cara chegar e vender 4 coberturas de 2 milhões, enfim, isso, pronto, é um puta do início. Coberturas encalhadas. Né? Sim, e aí, na Tijuca. Na Tijuca. 2 milhões na Tijuca. Na Tijuca, cara. Pra vender 2 milhões na Tijuca. Que ano era isso? Cara, 9 anos atrás ali, 2017. Tirou leite de pedra. Enfim, e aí, para encurtar a história, o Opportunity gostou e começou a dar oportunidade para a gente vender outros lançamentos deles, porque é muito difícil uma incorporadora te dar a oportunidade de vender um lançamento quando você é pequeno. Com certeza. Sim. E eles deram a oportunidade porque eu demonstrei um resultado legal exatamente no estoque. E aí, enfim, a gente deu super certo no Opportunity, chegamos a ser a segunda maior house do Rio de Janeiro, atrás somente da Célia, da Cirela. Então, a gente teve uma trajetória super bacana na Hemopro e eu comecei assim no mercado imobiliário, o que me dá muito orgulho. Isso foi só o começo, né? Só o começo. Bom, pessoal, pra gente finalizar o nosso primeiro bloco aqui, a gente tem uma coisa que a gente gosta de fazer, que é o seguinte, aqui na câmera 3, depois dessa história que vocês contaram, né, lembrando, né, de muita coisa que aconteceu, Richard, você primeiro. Claro. Lembrando daquele Richard antes de você trabalhar na Estácio, começar tudo ali, bem antes de você viajar, bem antes de tudo isso. Se você pudesse hoje, aonde você chegou até agora, né? Que você com certeza vai conquistar muito mais coisa. Se você pudesse mandar um recado para esse Richard, o que você diria na 3? Direto na câmera. Direto na câmera. Para ele. Recado seu para ele. Eu acho que seria... Acredita mais em você, né? Eu acho que você sempre tem dúvidas, acha que não vai dar certo. E se divirta bastante no processo, porque eu acho que a vida é uma jornada que tem que ser boa, essa jornada, não pode ser só a focar no trabalho. O trabalho é uma grande parte. Mas eu acho que a principal coisa é essa, tenha confiança que tem
Não é que tem uma coisa traçada para você, é que pelo seu perfil você vai conquistar o que você vai querer. Acho que seria isso. Muito bom, Richard. Parabéns, cara. Lucas, sua vez agora, mas calma. Vamos lá. Contexto. Aquele Lucas lá do Pedro II. Claro. Volta um Aquele pouquinho do mais Pedro atrás. II. Já é a terceira, quarta pessoa do Pedro II que veio aqui. Legal. Muito Tá orgulho quase de virando um estudar podcast do Pedro Pedro II. Eu também fui, né? Estudante do Pedro II. O rapaz da Silva, o Dudu da Silva Gin também. Olha que legal. Pensando então naquele Lucas, se você pudesse, depois de tudo que você construiu aí nesses últimos anos, mandar um recado para ele, na 3, o que você diria? Continue estudando, corra atrás dos seus sonhos. Tudo vai dar certo daqui a uns anos, mas calma. Continue estudando, se conecte com pessoas inteligentes que vão te botar para frente. Mas vai com calma, você está muito ansioso, calma. Abaixa um pouco a bola. Você não é tudo isso, porque as pessoas, né, normalmente acham que são melhores do que Pé no são. chão, pé no chão. Pé no chão, calma, mas continue se esforçando muito, porque através desse esforço você vai ter o conhecimento e vai conhecer as pessoas certas para chegar onde você quer. Muito bom, cara. Bola. Legal demais. Vamos lá, Richard. Você é um empreendedor serial, né? Você está envolvido em diversos negócios, entre eles aí a Revo, que é, né? Imagino que seja o carro-chefe hoje, talvez. Sim. Envolvido em tantos negócios, o que o empreendedorismo te ensinou que talvez outras áreas que você trabalhou não te ensinaram, assim? Coisa que só o empreendedorismo trouxe para você. Eu acho que é tomar risco e você ter o resultado daquele risco, né? Então, eu sempre falo o seguinte, para você ter um retorno financeiro, principalmente alto, você tem que tomar mais risco, Sim. né? Então, se você for ficar numa área, por exemplo, alguém que não estuda, né? Tem poucos estudos, vai ter pouco retorno financeiro. Sim. E quanto mais você estuda e mais você arrisca e mais você vai tendo outros patamares de conquistas. Então, acho que a principal coisa é risco e o segundo ponto é criatividade. Então, você tem que achar problemas e uma solução criativa para aquele problema e aí que entra o risco. Então, acho E que a coragem, né? E coragem, isso aí. Nessas horas é coragem. Ou a tolice, né? Às vezes você não sabe Depende se dá certo ou se dá depende se errado. tá certo ou errado. É curioso, essa questão do risco, né? Ela é um ponto muito relevante, né? Tem um livro que chama Risco Calculado, de um autor chamado Ben Carson, um americano, que ele tem um livro que fala só sobre riscos, né? Como você tomar riscos na vida e, obviamente, calcular esses riscos, porque às vezes é essa questão da tolice, né? Você vai fazer qualquer coisa de qualquer forma, você vai dar de cara na parede, muitas vezes. Eu já tive situação, vendi empresas que eu vi que eu preciso vender essa empresa porque o mercado vai mudar e tem que vender. Sim. Então o momento é esse. Então eu tinha um curso de inglês que foi isso. Eu falei, Percebi que que ia virar e por acaso virou e a gente conseguiu sair no momento certo. Então é isso, às vezes é feeling e dados. Assim, é análise, né? Eu só trazendo contexto, a gente era dono do Britânia, então eu que estava liderando o curso de inglês, tinha 11 escolas no Rio de Janeiro. 2018, eu lembro que eu vi os dados de entrada dos alunos de 4 e 5 anos de idade e caiu absurdamente. E aí foi entender o que houve com esses alunos. Percebeu a tendência ali. Aí eu vi escolas, Santo Agostinho, Santo Inácio, onde a gente viu os nossos alunos, todos lançaram um programa bilíngue naquele ano. Eu falei, daqui a 3, 4 anos esse jogo muda. Sim. Aí eu procurei várias empresas que acabei vendendo naquele ano para a cultura inglesa. E aí, 3, 4 anos depois, eles sentiram a mesma coisa que a gente já tinha visto naquele ano. E, de fato, o mercado de inglês hoje é totalmente diferente do que em 2018, quando a gente tinha um curso. Totalmente. E então, aí o risco calculado para não virar tolice. Exato. Não, e aí realmente é muito mais do que feeling, análise total. Tá atento ali ao teu mercado, né? Aos indicadores em volta, né? E isso, se você é um cara relaxado que não tá em cima, você realmente não percebe. Né? Foram buscar o conhecimento ali para poder não tomar um revés do próprio mercado, né? Bom, a Revo, ela é a maior empresa de educação corporativa do Brasil hoje. Digital, perfeito. Como que você escala um negócio de educação, né? Você escala, você
traz para muito mais gente sem perder qualidade hoje? Qual é a estratégia de vocês? Perfeito. Eu acho que o grande problema da educação digital é que todo mundo foca em distribuir conteúdo. Mas conteúdo, eu sempre falo, o ChatGPT vai distribuir isso melhor do que qualquer pessoa. Com certeza. Então, o desafio não é transmitir conteúdo. É como que eu engajo pessoas para que eles queiram ver o conteúdo. Sim. Então, a gente espelha muito mais em Hollywood do que nas universidades. Então, a nossa metodologia, forma de desenvolver os nossos cursos é baseado em séries. Séries, baseado em criar situações, problemas, tal, e fazer uma coisa bem mais imersiva do que só entregar conhecimento. Entendi. Então, porque o conhecimento o ChatGPT entrega. Sim. Mas Então, o que você quer dizer é tornar aquela experiência de aprender algo novo. Então, vou te dar um exemplo. A gente fez um programa uma vez para o posto Shell. 75 mil frentistas, eram 7 mil postos, alguma coisa assim. E a gente tinha que falar sobre o aplicativo Shellbox. E aí, como que você vai falar do Shellbox? A gente contratou um youtuber e criou uma websérie cheio de piadas, brincadeiras, tal. O cliente chegava, ele brincava com o cliente, tal, tudo filmado. Bem para falar a língua mesmo. Para falar a língua do frentista. Entendi. E aí a gente criou uma série e aí ensinava essas pessoas através de uma série. Então a gente faz muito isso. Usa Maneiro demais. Bastante, cara. o pessoal fala, quantos professores você tem na empresa? 0. Eu tenho muito mais ator do que professor. Então a gente pega conteúdo e pensa em formas que as pessoas querem aprender e experimentar aquilo. Então a gente sempre fala o seguinte, no final do dia, as pessoas acham que está todo mundo cansado e não quer mais estar conectado, mas a pessoa vai e fica horas vendo o TikTok, YouTube, Uma vídeo, série, uma novela. Então por que a aprendizagem não precisa ser assim? Sim. Então essa nossa forma de ensinar é o que fez a gente crescer e todas as empresas querem isso. Sim. E hoje a gente tem mais ou menos... A gente cria coisas customizadas, como essa do Shellbox, ou, sei lá, Hyundai vai lançar um novo Creta. A gente capacita 7.500 pessoas sobre o Creta, criando coisas específicas ali. Então, qualquer empresa que tem um desafio interno, né? Pode ser de segurança do trabalho, para reduzir acidente, pode ser de liderança, vender mais, qualquer assunto. A gente desenvolve diferentes estratégias para ensinar aquilo. Para pegar aquele público e ele querer se interessar para assistir. E além disso, a gente tem mais de 600 cursos e séries no nosso catálogo de coisas já prontas que a gente também licencia. Então, além disso, a gente tem uma plataforma de ensino à distância que a gente licencia e várias aplicações de IA hoje para ensinar via IA também. Bom então, demais. são formas que a gente escala sem perder qualidade. Legal demais. Sem perder qualidade e trazendo muito mais envolvimento para o público. Né? Não só não perde qualidade, como você envolve muito mais o cliente. Né? E uma diferença do B2B para o B2C é que quem compra no B2B é o RH, não é a pessoa. Então, é RH comprando para uma outra pessoa fazer. No B2C, quando você vai lançar muito infoproduto, curso, a pessoa desenvolve muito conteúdo. Então ele fala, meu curso tem 10 horas, 20 horas, 30 horas. Tantas horas para justificar o preço. O nosso é o contrário. A carga horária é por minutos. E quanto mais curto, melhor. Por quê? Porque o RH pensa, eu preciso tirar ele da operação para aprender. Se eu boto ele 5, 10 horas, são 5, 10 horas menos de tá trabalho. trabalhando. Exato. Então a gente tem que envolver, ensinar e quanto mais curto, melhor. Então é uma dinâmica bem diferente do mercado B2C. Eu acho que tanto para a própria empresa quanto para a pessoa que está ali, o funcionário que está aprendendo, para ele é melhor, né? Porque ele pega um curso extenso e fica, cara, tem que ficar horas aqui. Para mim, se eu posso aprender em 20 minutos, 15 minutos, é muito mais interessante. Agora, é curioso que é uma tendência, obviamente, mundial, né? Eu acho que não sei exatamente explicar o porquê disso. A gente tem aí a geração TikTok que fica em reels o tempo inteiro, ou seja, tudo é muito imediatista, tudo muito rápido, ou seja, as pessoas não têm mais a capacidade, a paciência de ficar muito tempo, digamos, no tédio, né? Parada. Você sente que essa tendência, ela obviamente está diretamente ligada à forma como vocês, enfim, apresentam o produto de vocês, enfim, acho que tem uma relação direta, né? É curioso que, por um lado, as pessoas não têm paciência de ficar mais de 5, 10 segundos no vídeo, mas, por outro lado, você assiste Breaking Bad, que tem 5 temporadas, 14 episódios cada temporada, e você vê todo e não perde nada.
e vê lá. É. Então, o que eu vejo é a sua capacidade de gerar conteúdo que prende a pessoa, que seja interessante, mais do que a pessoa... O que a pessoa não tem paciência imagina o seguinte, você começa um curso lá de anticorrupção, e aí um professor de terno e gravata falando, olá, seja bem-vindo ao curso de anticorrupção, a gente vai falar 3 horas sobre esse tema. Imagina pegar o Telecurso 2000 e colocar para... Agora, imagina você começa um curso de anticorrupção com o vocário do Banco Master sendo preso, né, usando IA, mostrando, fazendo vídeos reais de IA, ele sendo... Você muda totalmente a experiência. Totalmente. Então, depende muito como você cria essa experiência. E a gente, como eu falei, é muito mais, se espelha mais no cinema do que nas universidades. Não, e o público brasileiro, o que o público mais consome, né? Assim, é porque assim, a gente não pode levar em consideração o público brasileiro, honestamente, gente que nem a gente aqui. A maioria da população consome muito o quê? Novela. Novela se consome muito. Então, se você consegue fazer educação por meio de novela, um tipo de uma novela, uma série, cara, isso é genial. E a gente faz isso no corporativo porque as universidades são muito regulamentadas, tem carga horária longa, e não é viável financeiramente fazer isso numa escala de uma universidade. Sim, sim. Então, aí a gente optou em focar no corporativo. Legal demais. E a Anti-Escola, ela é uma escola de empreendedores. Sim. Né? E o nome é totalmente provocativo. Eu imagino. O que você pode dizer pra gente? O que você acha, qual é a principal falha da educação hoje aqui no Brasil? Que talvez tenha sido um gatilho para essa provocação? Me fala você um pouquinho da tua ideia desse nome. Então, anti-escola não é que a gente é contra a escola, é que a gente é contrário da escola. Isso. Tá? Então, a ideia é o seguinte, a gente lançou um modelo de ensino onde os alunos têm o conhecimento e não o professor. Então, por isso que é o contrário. É basicamente o seguinte, é uma escola para empreendedores digitais. E o nosso conceito eu não vou ter um professor que vai ensinar você a fazer ads ou YouTube, porque eu estou reunindo as pessoas que são melhores nesse tema. Sim. Então, se você é bom em ads, você que vai ensinar para os anti-alunos como fazer ads. Você é bom no Instagram, outro no YouTube. Tá? Então, cada aluno, ele ensina o que ele é bom. Então, você já tira uma figura que uma pessoa é detentora do conhecimento e você fala que o conhecimento está espalhado entre as pessoas e as pessoas vão compartilhar o que sabem. Então, esse é o primeiro conceito. Segunda coisa, e que a gente também identificou, empreendedor digital especificamente, ele é muito bom em vender, mas ele não sabe fazer gestão. Sim. Então, a gente vem no background muito forte de gestão, operação, execução. Então, a gente decidiu ensinar muito essa coisa de gestão para os anti-alunos, que é como que você faz para escalar um negócio, só que olhando para a caixa, olhando para operações, processo, RH, pessoas e tal. E a única coisa que a gente não busca ensinar tanto é vender. Vender online os caras fazem e os próprios anti-alunos isso ele já sabe, né? Trocam entre eles. Então foi um modelo bem diferente de aula. Começou na pandemia, então era totalmente digital. A gente começou a fazer as imersões presenciais e teve um bom sucesso até que em 2024, acho que foi, eu vendi minha participação, saí, porque a Revo estava bombando, demandando muito de mim. Então aí eu acabei saindo desse negócio, mas a gente começou do zero lá. A operação, e foi mais uma empresa aí de educação que eu montei. Realmente um modelo muito interessante, muito diferente de qualquer coisa que eu já vi, que é essa ideia dos alunos entre si, eles, né, cada um ensinar aquilo que ele tem, digamos assim, uma maior aptidão. Mas você acha que isso seria aplicável a um modelo de educação, digamos, convencional que a gente tem hoje? Daria? Não, muito difícil, né? Porque o garoto de 18 anos não sabe nada de medicina. Você tem que ter um detentor de conhecimento para ensinar. Não é? Então, é muito difícil. E fora que você tem MEC, tem regulamentação. Agora, em áreas que você tem pessoas já com mais conhecimento, né? Você tem muitos grupos mastermind, que acaba fazendo um pouco isso. A gente fez um modelo mastermind um pouco mais estruturado para ensinar do que só trocar. E você fala muito também, Richard, nas tuas redes sociais, até aqui nesse bate-papo tá falando bastante sobre gestão de pessoas, cultura, né, da empresa, aquela coisa que rege todo mundo.
O que você pode dividir com a gente aqui que você faz na tua empresa hoje principal, que é a Revo, como cultura, como gestão, que você acredita que é um diferencial? Perfeito. Eu acho que a primeira coisa é importante definir o que é cultura. Tá? Se a gente pudesse definir em uma única palavra o que é cultura, eu defino isso em comportamentos. Então, a cultura é o comportamento que você espera do seu colaborador. Então, brincadeira que é a cultura que acontece quando o chefe tira férias. Por quê? Porque o chefe tira férias, quais são os comportamentos esperados do seu time? Sim. E a cultura, ela tem vários elementos. Vai desde missão, visão, valores, né? Que é a parte mais Padrão, óbvia. né? Você tem desde a parte de comunicação e treinamento, que são partes importantes. Mas a parte mais forte da cultura é a que eu chamo de crenças ocultas. O que é isso? Quais são as crenças que você bota na cabeça dos seus colaboradores que fazem eles se comportar de uma certa forma? Então, eu vou trazer um exemplo. Imagina que você fala o seguinte: Richard, eu tive uma ótima ideia, eu tô pensando em fazer isso, isso e isso. E eu falo pra você: cara, você é um idiota. Porra, você não tá vendo que isso tem nada a ver? Pô, vai fazer outra coisa, cara. Entrega seu resultado, não sai inventando nada. Eu não falei pra você, mas a crença oculta que eu criei em você é: eu não posso inovar. Sim. Eu não posso trazer ideias novas. Sim. Ele não está aberto a isso. Então, o que eu falo muitas vezes não é o que fica. O que fica são essas crenças ocultas. Se você traz a mesma coisa e fala: cara, excelente ideia, adorei, vamos tentar explorar isso. Eu estou criando uma crença que, pô, aqui é um lugar que dá para inovar, dá para propor ideias, tudo mais. Então, essas crenças ocultas é o que maioria das vezes vai fazer uma empresa ter sucesso ou vai ser uma blockbuster da vida. Né? Todo mundo fala da blockbuster, um bom exemplo, que é assim, as pessoas, a blockbuster falhou de inovar. Não, mentira, não falhou de inovar. Ela falhou porque ela tinha uma cultura ruim. Sim. Porque blockbuster tinha acesso aos melhores consultores de mercado, sabia que streaming ia acontecer, sabia isso e tal, mas tinha uma crença dentro de casa que as pessoas não podiam falar, que não podiam inovar. E isso foi o que minou a cultura de qualquer empresa. Sim. Então, cultura é o que mais vai determinar se a empresa tem sucesso ou não. Então, eu queria trazer esse pano aí de cultura, que a nossa cultura na Revo, que é a gente já está há 5, 6 anos consecutivos com Great Place to Work, já fomos ranqueados entre as 50 melhores. Então, a gente tem uma cultura muito diferente. Para começar, é totalmente remoto. A gente não tem a gente tem escritório, mas não tem estação de trabalho. 200 colaboradores espalhados pelo Brasil inteiro, todo mundo trabalhando de home office. E como que a gente faz isso dar certo? Muita gestão e muita gestão baseada em entregas e não horários. Então, a gente tem muita flexibilidade. Então, a gente permite, por exemplo, tem uma mãe lá que ela bota todo dia no calendário dela, de 10 às 11 horas, está bloqueada a agenda porque ela leva o filho na escola. Sim. E tá tudo bem. Só Ninguém que ela questiona. entregue no restante do tempo. A gente quer saber da entrega. Então, alguém falar o seguinte: não, hoje de manhã eu não vou conseguir fazer. Quer dizer, a pessoa tem que entregar, tem que ter resultado. Mas hoje de manhã eu tenho um compromisso pessoal. Não tem problema, tem que ir no médico. Então, a gente dá muita liberdade. Desde que você entregue. Isso, por outro lado, às vezes gera confusão. Tem gente que chega e acha que não precisa fazer nada. Em 2 semanas a pessoa é desligada e não entendeu por quê. Fala, mas não é remoto? Não, mas tem que ter entrega. Então, é fácil a pessoa confundir. Confunde o remoto com o descansar. Com ficar na praia. Né? A pessoa chega bronzeada e não entregou. Mas então, só que isso só funciona quando você tem confiança. Sim. Então, a gente tem um modelo, e principalmente a forma que a gente trata as pessoas, cria mecanismos para estabelecer muita confiança entre as pessoas. Tem muita transparência, tem muita comunicação. Por exemplo, a gente faz uma reunião all hands, que é a reunião com todos os funcionários, a gente chama de reunião geral, toda semana. Então, que empresa presencial tem um CEO toda semana, por meia hora, falando para todos os funcionários? Nenhuma vez por trimestre. Às vezes é só na festa final de ano que o CEO fala com todo mundo. Na nossa cultura, toda semana tem isso. Então, a gente tem muitos treinamentos. Tem muitas coisas que acontecem dentro da empresa que criam
segurança psicológica, que criam confiança, que criam um ambiente seguro de trabalhar e seguro de inovar, Sim, seguro de errar. sim. Por exemplo, ninguém nunca foi demitido porque errou. A pessoa pode ser demitida por não performar, Aham, mas não porque algo deu errado. sim. Então, e a gente fomenta isso dentro da nossa cultura, que cria essas crenças ocultas, que vai dar, como falei, segurança psicológica, tudo Sim, isso. sim. E aí tem outras coisinhas que a gente faz, por exemplo, a gente tem yoga na cadeira. Uma vez por semana, uma aula de yoga, uma professora lá para as pessoas, né, ter descompreensão. Aham. A gente traz palestrantes. Virtual também. Virtual, é. Caramba, Traz palestrantes todo loucura, mês muito- para falar de muito diversos diferente, legal. temas. Tem várias coisinhas assim que tem. Toda semana tem um café virtual que a gente vai falar de algum tema da empresa lá dentro. Aham. Então, Vocês e vai, conseguem Tem engajar forma de a se empresa. reunir, então, É, é. exatamente, É. mesmo virtual. Assim, eu imagino que por ser virtual, ele falou muito de reuniões e treinamentos. A gente no mercado imobiliário, a gente tem assim uma parcela grande de pessoas que tem horror a treinamentos, a reuniões extensas que não levam a nada, aquela coisa toda. E eu imagino que uma empresa que tem esse trabalho home office, ou seja, você tem um contato com os seus colaboradores de uma maneira muito virtual, essas reuniões talvez elas sejam mais necessárias. Como você falou, toda semana você tem o CEO da empresa ali conversando com todo mundo. Eu imagino que talvez no presencial isso talvez não seja tão necessário, mas no virtual isso puxa mais, né? não é que não é necessário, é que as pessoas não fazem, ignoram. Sim. Sim. É necessário você ter transparência, criar confiança. É necessário. Aham. Só que no presencial a gente ignora. No remoto, muitas empresas não fazem. Mas assim, a gente é proposital com a nossa cultura. A gente pensa quais são os elementos para criar a cultura que a gente quer Aham. e a cultura vem de cima para baixo. Então, a maioria das empresas, presencial ou remoto, o CEO ignora isso. Sim. 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 Não está prestando atenção nisso. Está focado em vender mais, em fazer mais Sim. Sim. e não olhando para os seus funcionários. Então, isso vai muito do nosso modelo de gestão de pessoas que a gente faz. Sim, sim. E Lucas, falamos um pouquinho da tua trajetória, até ali o início da Imob Pro. E Best Stay, conta um pouquinho pra gente desse case de sucesso aí, que hoje já é 01 talvez do mercado de Airbnb. Não diria. Eu diria. Estamos chegando. Tá indo, tá indo. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, né? Assim, a gente como empreendedor sempre, como eu falei, né? Passou um cavalo selado, eu montei lá Sim. na Imob Pro. E em algum momento passou outro cavalo selado ali, que basicamente eu tinha o mesmo amigo que estava lá no Opportunity à época, estava com outra empresa de aluguel por temporada, e essa empresa estava em dificuldade Uhum. financeira. É uma empresa mexicana, uma startup mexicana, que até chegou a falir depois. E o meu irmão, à época, ele estava trabalhando numa multinacional de seguros de vida, tinha uma área comercial muito bem desenvolvida dentro de si, então era um cara comercial excelente. E eu falei com ele. Puxou o irmão. Na verdade, um puxou o outro ali. Eu sou mais velho, de fato, ele acabou me puxando, mas eu aprendi muito com ele também. E eu falei, bro, chamo ele de bro, né? Temos uma oportunidade aqui, porque eu tenho esse outro amigo, que a empresa dele vai falir, ele vai jogar diversos imóveis que eles estão administrando no mercado, e você tem total condição de comigo criar uma empresa aqui, e a gente vai assumir parte desses imóveis que estão sendo lançados ao mercado e vamos começar uma empresa do zero no momento que o Airbnb estava crescendo muito. Hoje, obviamente, ele continua crescendo, mas hoje todo mundo está comprando Airbnb aí para apartamentos novos para colocar no Airbnb. Sim, Naquela época não tinha muita gente fazendo isso. Que ano? Que ano? Isso daí foi no ano de 2023. 2023. E aí, conversei com meu irmão, ele falou, vamos começar então. Então a gente começou assumindo 20 apartamentos dessa empresa, que faliu de fato, Uhum. e começamos a buscar mais imóveis no mercado. Então, qual é o nosso diferencial hoje? A gente tem uma administradora de aluguéis por temporada, de apartamentos de aluguel por temporada, de altíssimo padrão. Então, se você tem uma kitnet, nada contra a kitnet que a gente administra também, mas uma kitnet em Copacabana, e você não quer deixar a sua kitnet perfeita para um gringo chegar e não colocar um defeito, a gente não vai administrar. Por quê? Porque a gente só consegue entregar o nosso serviço de ponta, que é um serviço com uma decoração excelente, uma arquitetura diferente, etc., para imóveis que estão muito bem cuidados. Sim. E, obviamente, se esse imóvel está muito bem cuidado, quem se hospedar lá vai dar uma nota alta. E com isso, o que acontece com a conta? Ela vira super host. Sim.
Então, o diferencial do Superhost, para quem tem, como nós, 90 imóveis administrados, é muito difícil você ter. Se você pegar a maioria dos nossos concorrentes desse tamanho ou mais, eles não são Superhosts. Por quê? Porque eles vão pegando mais imóveis que não são de alto padrão, não conseguem entregar uma qualidade de atendimento alta, e aí o rating, a qualidade, realmente, o voto, a nota de avaliação acaba sendo baixa. Então, enfim, deu super certo. São 90 imóveis administrados hoje. E meu irmão está aí tocando como CEO da empresa. E, enfim, mais um negócio, mais um cavalo selado que eu consegui aproveitar lá. Esse aí eu acho, não, esse mercado aí de temporada, cara. Airbnb é um mercado muito, muito promissor. E eu acabei entrando nesse negócio, começando investindo nesse mercado. Então, antes, naquele cavalo, quando passou ali da empresa que estava falindo, eu já tinha com o meu irmão um imóvel por temporada que estava sendo administrado por outra empresa. E a gente colocou umas metas para esse administrador, que foi o seguinte: se você alcançar X de faturamento, a gente paga o percentual maior. E a gente achava, não vai alcançar esse X de faturamento. Sim. Era o primeiro imóvel que a gente comprou em Ipanema ali. E Visconde de Pirajá, 121. E aí o negócio estava dando acima do que a gente estimava como o máximo possível. E aí a gente falou, pô, esse negócio é bom. Então, aí eu fiquei de olho. Quando apareceu o cavalo selado, eu falei, brother, temos que montar esse cavalo. Vamos embora, que vale a pena. Eu quero conhecer seu amigo do Opportunity aí. Dois negócios. Vamos botar aqui um monte de ideia dele, não pode? Porque cada um sorteia um. Meu melhor amigo. Tá eu sempre almoço com ele. Olha, tem que trazer ele aqui. Tem que bater um papo com a gente. Muito bom. Richard, você hoje é o 01 influenciador LinkedIn Brasil, né? Como é que foi a construção disso? Em que momento que você viu que você tinha essa coisa da comunicação e principalmente em que momento que você teve essa virada de chave do beleza, eu tenho essa audiência aqui? Perfeito. Primeiro assim, eu comecei com 0 seguidores, como qualquer um, né? Então, foi 2018, eu estava vendendo Britânia e voltando para Revo na época, que eu fiquei um período no Britânia. E aí eu sabia que eu precisava vender mais. E como que eu vendia mais na Revo? Nosso mercado B2B, RH e tal, então eu tinha que estar em eventos. Sim. Palestrando em eventos ajuda a vender mais, porque as pessoas conhecem e tal. E aí eu patrocinava 3, 4 eventos por ano, só que era caro. Então eu pensei, como que eu faço para, em vez de patrocinar eventos, eu ser palestrante em eventos? Se eu me tornar conhecido, é uma forma. Então eu falei, vou tentar aqui escrever no LinkedIn, porque é onde o RH tá, por isso não no Instagram. E vou tentar ver se com isso eu consigo palestrar mais. Então eu comecei em 18, início de 18. Em 2019, eu fiz 47 eventos. Caramba! Aí veio pandemia, digital e tal. Hoje eu faço de 60 a 80 eventos por ano. Palestras, podcasts, coisas assim. E aí o alcance explodiu, o faturamento explodiu, enfim, deu super certo. Mas foi totalmente... E assim, o objetivo era ser chamado para fazer palestra. Era esse o objetivo. Sim. Por acaso, né, me tornei um dos maiores influenciadores de LinkedIn. Com isso vem... E assim, o engraçado é que tudo isso vem através de um conteúdo bom, né? Antes do ChatGPT. Isso é importante. Sim, é verdade. E aí o conteúdo também gerou muita reflexão e fez eu mudar o meu estilo de trabalho, estilo de liderança. Então, o objetivo era vender, mas acabou sendo uma transformação no meu modelo de liderança e gestão e a empresa. E tudo isso que eu falei do remoto vem muito através de posts, de reflexões que eu fiz lá. Curioso, né? Que você vai conversando com as pessoas, vai transmitindo algum tipo de ideia que você tem e você mesmo vai se mudando. E como é que são os bastidores dessas tuas gravações? Quanto tempo você se dedica para isso num dia, assim? Hoje eu vou gravar isso. LinkedIn é mais texto, imagem, então não é tanto vídeo. E assim, a ideia pode ser que eu saia daqui, faça uma anotação e mais tarde eu escrevo. Aí vai dependendo, cada dia, às vezes tem uns toquezinhos de post que eu uso. Às vezes também acontece alguma coisa no mundo que te puxa um gatilho ali pra você exatamente. falar. Ou uma viagem, eu viajo muito, aí eu boto coisa de viagem. Sim. Então vai variando. Sim. E a gente tem muitos empresários hoje em dia de sucesso que eles têm uma marca conhecida, mas eles pessoalmente não são tão conhecidos. É verdade. Você, no teu caso, você tem diversas empresas que teve envolvimento
muitas delas conhecidas, mas a tua marca pessoal também é Também conhecida. Como é que você divide isso? Separa isso ou não separa? É isso aí, me junta tudo? Eu cuido da minha marca Uhum. e o meu time de marketing cuida da marca da empresa, né? Então, mas, enfim, um tem que conversar com o outro, porque é difícil você separar esses dois mundos. Sim, sim. Bom, para a gente entrar aqui no nosso bloco final, que é um bloco muito pedido, temas polêmicos. Então eu vou soltar aqui algumas perguntas e aí quem se sentir confortável já pode responder. Então, primeira coisa, essa é fácil, né? Empreender ou arrumar um emprego de CLT e ficar garantido, e por quê? Isso para mim ou para o ouvinte? Pro ouvinte. Depende do que você precisa. Perfil, né? Perfil. É. Vou te dar um exemplo. Imagina que você é uma pessoa que cresceu numa comunidade, está com uma esposa grávida e aparece um emprego ali para você e, cara, depende, Sim. né? Às vezes empreender é necessidade ou às vezes, a maioria dos brasileiros empreendem por falta de qualificação para conseguir emprego. Sim. O cara não tem qualificação para nenhuma empresa quer contratar, então o cara vai lá e empreende. Sim. E às vezes a pessoa precisa de segurança. Às vezes é a pessoa que a vida toda viu o pai perder emprego, ficar com problema, tal, e fala, cara, jamais vou querer isso para minha vida. Então, acho que assim, é perfil de cada um, Depende muito da tua urgência também. da sua urgência, da sua história, da sua necessidade de segurança. E decidir empreender, assim, até uma coisa que eu estava pensando ao longo da nossa conversa, o Lucas até comentou que, né, ao longo da história da vida dele, ele teve aquele o empreendedorismo na veia, né? Sim. Você acha que o empreender é algo que você meio que já tem como, enfim, um feeling mesmo teu? Ou se Ou desenvolve, né? ou dá para se desenvolver, enfim? Eu acho, assim, tem pessoas que nascem assim, Aham. e tem muitos que é necessidade, tem outros que enxergam, por exemplo, o Lucas enxergou uma oportunidade. Sim. Agora, Duas, se ele tivesse sido convidado na OLX para assumir um carro de diretor, talvez ele não teria empreendido, É verdade, é verdade. porque estaria confortável lá. Sim. Então, e talvez estaria ganhando menos que ganha hoje. Sim, sim. Ou às vezes não, estaria ganhando mais. Verdade. É muito difícil, eu acho que é muito particular. Sim. LinkedIn, Instagram, redes sociais de um modo geral, virou terra de positividade tóxica e o pessoal vendendo coisa que não é verdade. Como é que você vê isso hoje, tendo a tua rede tão forte? Como é que você vê essa galera, né, fazendo isso? O que você acha disso? Eu acho que cada um tem o seu conteúdo, perfil e vende o que acha que é melhor dentro da sua história de vida. Eu faço o meu. Então, eu não vendo nenhum curso, nunca tive um lançamento, nunca vendi absolutamente nada. E eu sempre gero conteúdo que vai agregar para o outro. Seja liderança, seja empreendedorismo, seja de RH, seja o que for. Então, assim, eu não condeno outras pessoas por fazerem isso, mas não é o que eu gosto. Sim. Então, você nunca vai me ver falando, arrasta para cima, Sim. tem um lançamento, compra agora, cria gatilhos mentais, tal. Assim, eu ganho dinheiro com a minha empresa. Ia lá. Sim. Agora, tem gente que, sabe, precisa disso para pagar a conta dele. Então, Sim. eu respeito quem faz. O que eu não respeito é as pessoas que não fazem e criticam. Aí eu acho que isso é o mais fácil. É bastante. Tem um monte de gente que não faz nada e vive falando, aí, viu o que ele fez, viu o que ele fez. Mas, cara, mas pelo menos Pelo ele menos fez alguma coisa. Igual aquela você vê a pessoa ajudando outra, faz um vídeo ajudando, sei lá, um morador de rua, qualquer coisa. Aí tem uma galera comentando embaixo, pô, mas precisava filmar, precisava postar. Mas, meu amigo, ele tava lá ajudando. Você não, filmando lá, ele ajudou. Exatamente. Você também citou aqui que a Revo tem essa forma de trabalhar remota, né? E a gente vê muitos influenciadores, até gigantes hoje, falando que não, que tem que ser presencial. Então esse é um exemplo da pergunta que eu vou fazer agora. Nesse mundo de Instagram, que o pessoal fala as coisas com tanta vontade, né? O que você vê, que você tem visto aí nos últimos tempos, o pessoal vendendo o peixe e falando com tanta certeza que não é verdade do mundo do empreendedorismo? O home office é um deles. Não é? Então, não vou nem pegar meu exemplo. Sim. Mas Boticário trabalha no home office. A Vale, Itaú. Sim, Tá. sim. Sabe, Spotify, a Meta, a Microsoft. Por que não pode ter home office? É porque ele não sabe gerir modelos
que precisam ter confiança, Sim. precisam ter transparência, precisam ter flexibilidade, precisam ter liberdade. É uma pessoa que foi moldada no modelo de comando e controle. Sim. Uma pessoa que foi moldada que eu só confio o que eu vejo. E não tá mais focado no horário e na pessoa estar lá presencialmente do que no resultado que gere. Sim. Então são pessoas que têm um modelo mental, pode ser famoso o que for, mas tem um modelo mental antigo. Ah, E verdade. não vou falar de startupzinha, eu dei exemplos das maiores empresas do Brasil que conseguem trabalhar dessa forma. Sim, sim. Então, Ah, acho não, que gigante, né? Gigante. É mais o influenciador que está errado do que o Sim. modelo. Acredito que obviamente pode variar um pouco de negócio para negócio, Claro. né? Sim. Tem Um negócio hospital não pode ser home office. Exato. Não tem como. Eu até fico pensando como que o mercado imobiliário poderia ter algo parecido com isso, mas enfim, cada tipo de É negócio tem a setor sua de demanda. apoio. Setor de apoio. E, novamente, nem todo mundo tem que ser home office. E aí volta para o ponto. Essas pessoas ficam tentando falar que tudo tem que ser do jeito que eles falam. Isso um problema. Não dá pra parece generalizar. parece até coisa de religião, né? Não dá pra A minha é sempre a melhor. Não, defendo isso aqui, é presencial e acabou. Eu acho que talvez essa questão também do meio termo, né? Não é, também, home office não é 100% home office. Presencial não é pode ser. 100% presencial, tem um... Sim, sim. Bom, Richard, muito obrigado pela tua presença. É uma aula aí de empreendedorismo que você deu pra gente aqui. Muito importante tua presença. Lucas, muito obrigado também pela tua presença. Eu tô aqui de supetão acompanhando o Richard, porque eu vou ser o próximo O entrevistado. Lucas, para quem não sabe, o Lucas veio hoje acompanhando o Richard, mas a gente fez questão dele aqui na mesa, porque ele é o próximo entrevistado, então a gente sabia que ele sempre tem muito a agregar. Mas te agradeço muito a tua presença. Richard, mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado aí. Se você quiser deixar um recado para alguém, para o pessoal, ou para quem você quiser, aqui nessa câmera. Eu acho que, assim, primeiro agradecer aqui a todo mundo, você que está ouvindo, pode seguir nas redes sociais, @RichardoShow. E eu acho que, assim, mensagem final é crie sua história. Eu acho que nenhuma história é igual à sua. O que você vê nas redes sociais são cortes da história da outra pessoa, né? E você tem que criar a sua. E cada pessoa que é protagonista e desenvolve sua própria história tem muito mais chance de ter sucesso do que quem fica lá correndo atrás da história do outro. Muito bom, Richard. Lucas, quiser deixar um recado para alguém? Claro. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer falar de empreendedorismo aqui, falar de negócios, falar de mercado imobiliário. Bom, vou falar um pouquinho de empreendedorismo então ali como mensagem final, né? É um recado para o pessoal, que basicamente antes de tentar qualquer coisa nova, especialize-se exatamente num setor, seja o melhor possível no setor que você está atuando, no que você faz. E tem muita empresa que tem a questão do intraempreendedorismo, né? Então você vai crescendo na empresa que tem uma cultura forte, como o Richard falou, que a pessoa, que a empresa, através da meritocracia, ela vai desenvolver esses melhores funcionários. Então, antes de pensar em criar alguma coisa, tente esse intraempreendedorismo, se esforce, aprenda muito, que obviamente você vai ser recompensado ou no futuro, porque você vai tentar abrir algum negócio, ou dependendo da empresa, a empresa consegue fazer você ficar tão satisfeito que você não quer sair mais de lá. Muito então, bom, essa aqui é um recado aí final. Muito bom. Washington, mais uma vez, obrigado, meu co-host. Sempre um prazer revê-lo. Foi um ótimo bate-papo. Eu fui um aluno aqui, estava aprendendo muito, de verdade. Foi muito bom. Quer deixar um recado para alguém? O recado eu acho que é o de sempre. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e as pessoas que trabalham comigo, que agregam no nosso dia a dia, que é uma coisa muito interessante que a gente às vezes pensa em resultados, em muita coisa, mas no fim são as pessoas que estão do nosso lado, que agregam no dia a dia. Então é isso, é muito bom estar sempre aqui conversando com vocês. Muito bom. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Esses foram Richard e Lucas, duas feras do mercado de empreendedorismo e do mercado imobiliário, que deram essa aula pra gente hoje aqui. Mais uma vez, muito obrigado a presença dos dois. Se esse episódio te ensinou alguma coisa ou te tocou, curte, compartilha, ativa o sininho, que tem muita novidade vindo aí. Valeu!